Glória a Deus. Então, irmãos, até quero começar aqui falando um pouquinho, também sobre um pouco sobre o ministério, né? A gente acaba se acostumando a iniciar aqui a reunião e já ir falando, mas a gente acaba às vezes não falando sobre um pouquinho do que é o ministério, né? Como é que surgiu e como que a gente tem levado isso, né, adiante. Então, meu nome é Rony, o ministério Tropa de Elite de Jesus, ele, na verdade, foi profetizado por um outro pastor, nas nossas vidas, mas ele não tinha falado que era um ministério, né? Ele declarou sobre as nossas vidas que algo aconteceria que seria um combustível para a nossa fé, que transformaria a nossa vida, né? E nesse decorrer aí desse processo, onde nós saímos de Joinville, viemos para Itajaí, fomos para o Rio Grande do Sul, passamos um tempo, recebemos outra palavra também de um outro pastor lá, acerca do que o Senhor estava fazendo, o que o Senhor estava transformando, e como nós estávamos e como o Senhor queria que nós estivéssemos, tudo aquilo que nós tínhamos que ainda abandonar, né? Foi, sim, difícil, né, o processo, mas hoje eu vejo que vale muito a pena, muitas coisas a gente tem que, a transformação, o crescimento, ele dói, né? A gente vive uma vida inteira achando que as coisas é de uma forma, e daqui um pouco o Senhor vem e te mostra um outro ponto de vista, uma outra forma, mas eu creio, né, assim como nós que somos pais, né, e a Bíblia diz, nós que somos maus, queremos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, o nosso Pai Celestial, não vai nos dar o melhor. Então, eu creio, irmãos, que tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor faz, ele é perfeito, mesmo nos momentos difíceis, ele usa esses momentos para nos transformar, para nos fortalecer, né? Observe que um guerreiro, para ele ir para uma batalha, para ele sair para uma batalha, ele tem que ter muito treino. Ele apanha muito dos mais velhos, ele é passado pelo fogo, ele tem que ter muito treino, ele tem que castigar o seu corpo, ele tem que acostumar o seu corpo com o peso da espada, com o peso da armadura, né? Então, para tudo tem um processo, e assim como nas nossas vidas. E acabou surgindo, então, esse ministério, que no início era o quê? As mulheres se reuniam para orar, para interceder, né, por alguns pedidos de oração, algumas amigas, né, da minha esposa, amigas nossas aqui de casa já de longa data, começaram a se reunir, começaram a interceder e até que começaram a fazer algumas reuniões aqui pelo Zoom. E aí, uma reunião de oração, uma reunião com um pouco de uma ministração, e a coisa foi andando de uma forma que não foi algo planejado. Não foi se nós sentarmos e dizer assim, vamos montar um ministério? Vamos convidar a gente e vamos começar a ministrar? Nem perto, a gente nem sonhava que isso aconteceria, né? Então, hoje a gente vê que tudo isso que tem acontecido, todo esse processo, cada testemunho que a gente tem visto através dos grupos, né, do WhatsApp, de pessoas de fora do país, pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, então a gente vê que isso só pode ter sido por uma pessoa, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus. É Ele que tem feito, é Ele que tem dado a direção, é Ele que tem colocado as palavras, é Ele que tem enviado o Espírito dele, né? Como ele disse, né? Se eu não for, eu não tenho como enviar o Espírito. Então eu vou para que o Espírito venha, não vou deixar vocês só. E é o Espírito dele que tem nos guiado, tem nos direcionado. Até hoje eu quero tratar um pouquinho justamente também sobre isso, sobre o Espírito Santo de Deus, né? E a coisa tem acontecido ao modo que o Senhor tem se agradado, do modo que Ele quer tocar as coisas para frente, as coisas têm acontecido, né? E eu, particularmente, fico muito grato, né? Agora eu já estou, assim, para ser bem sincero para vocês, eu já estou um pouco mais calmo, mas no início me apavorava muito essa questão de ministério, né? Agora eu estou um pastor, eu disse, não, só um pouquinho, eu sou um irmão, né? Como diz o vídeo, sou só um irmãozinho da igreja, né? Mas o Senhor, ele tem tido graça, tem tido misericórdia. Isso é até bom a gente ter essa percepção de não ter essa capacidade, porque só assim a gente realmente consegue dar a glória para Ele, né? A gente consegue realmente esclarecer que é por Ele, é Ele que está fazendo através de nós, né? A gente vê que Paulo, que era um dos mais estudiosos, né, além de Cristo,
mas Paulo comparou a, né, um esterco, o conhecimento dele, né, para ver que realmente mesmo tendo uma instrução, o conhecimento, a sabedoria, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas é totalmente diferente do conhecimento humano. Então, se né, esse ministério é levado pelo Espírito Santo, a coisa flui. Agora, é claro, se a gente querer levar pelo conhecimento humano, pelo discernimento humano, não vinga, né? Se nós que formos tentar sustentar o ministério, não vinga, porque se é eu que alimento, é eu que sustento. Agora, quando é o próprio Pai, o próprio Senhor que alimenta, é Ele que sustenta. Então, eu vejo que é Ele tem nos sustentado, né? Ele tem usado aqui cada irmão que traz uma palavra, Ele tem edificado a todos, né? Cada um de nós, independente de quem seja, e o Senhor tem agregado na vida de cada um. E eu fico muito feliz por poder fazer parte, né, desse ministério, desse plano do Senhor, de poder também ser resgatado, né? Eu sei que cada um aqui tem a sua história, cada um tem o seu passado, cada um tem uma história com o Senhor de resgate, e cada um de nós sabe da onde o Senhor nos tirou, sabe da benevolência, do favor dele e da misericórdia, né? E eu só tenho a agradecer ao Senhor por hoje nós podermos nos reunir aqui como nova criatura, né, como os novos homens do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, muito obrigado por todos estarem aqui. Vamos para a palavra, vamos compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou hoje no meu coração e para ver como é que pode, né? Hoje até, como eu estava bem ruim, até na verdade eu queria ter passado hoje o dia para alguém ministrar e eu acabei esquecendo. Inclusive eu até pedi para o Luciano da Jana, até ir lá em Joinville. Eu disse, ô, Luciano, não passei para você ministrar? Ele disse, não. Eu disse, meu Deus, cara, era tanta coisa, eu acabei esquecendo. E aí hoje eu comecei a orar, né, mesmo estando, não estava muito bem, mas comecei a orar para o Senhor, né, me dar uma direção e tudo. E como sempre, ele sempre fala para que a gente fale normalmente daquilo que a gente tem vivenciado, né, para a gente tentar ministrar aquilo que a gente enxerga nos detalhes. Então, se a gente prestar atenção nos detalhes, a gente vê que a gente tem muita coisa para falar da parte do Senhor. E o Senhor me lembrou disso, ó, dá uma olhada aí no teu final de semana, busca os detalhes em que você me viu, né, e fala sobre isso, né. Então, o Senhor me trouxe uma palavra a respeito, eu vou usar um texto aqui que, já que nós pescamos esse final de semana, eu vou usar justamente um texto, né, que fala aí sobre a pesca. E foi algo que me chamou muito a atenção, né, nessa questão da pescaria, porque por mais que a gente ache que é simples e tudo, mas é muito diferente quando você tem uma experiência, quando você tem um conhecimento acerca do que cada peixe gosta, do que cada peixe alimenta, tipo de isca, tipo de anzol, o horário de pescar, se tem vento, se não tem, qual é o tipo de peixe que dá, em que horário, né, como pescar. E então, na verdade, a pesca ela é cheia de detalhes, né? E hoje eu quero trazer um pouquinho aqui também a respeito disso. O texto que eu quero ler aqui com vocês está em Marcos, no capítulo 1, quero ler a partir aqui do versículo 9, e aqui vai estar falando um pouquinho sobre, vai iniciar falando aqui um pouquinho sobre o batismo, né, do nosso Senhor Jesus, e depois vai se desenrolar aqui já justamente na parte da pesca. Então, Marcos 1, versículo 9, ele vai dizer assim: E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito, como pomba, desceu sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, a quem me comprazo. Então aqui a gente vê que o Espírito Santo, mesmo sendo em Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele, repousou sobre ele e ficou. A gente sabe, não sei se vocês já, de repente, estudaram sobre isso, mas
tem duas passagens que falam sobre o receber o Espírito Santo. Tem mais para frente aqui onde vai falar que o Senhor, quando ele, depois que ele já tinha ressuscitado, ele entra na casa e diz, paz seja convosco, né? E ali ele sopra sobre os discípulos, né? Dando a entender o quê? Como se fosse lá no jardim, quando Deus foi formar o homem do pó da terra, o sopro de vida, que é o quê? É o Espírito dentro, é o que gera a vida. É assim como quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, quando você reconhece Ele, reconhece a obra, você é salvo, você recebe aquele selo, né? O Espírito Santo é um selo, é a garantia da tua salvação. Só que esse é o Espírito Santo dentro, que nos garante essa salvação. E nós vemos também na Bíblia, em Atos 2, o batismo com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo sobre os homens, assim como aqui também Jesus teve esse Espírito Santo sobre. E esse Espírito Santo sobre é o que te dá o poder para realizar as obras do Senhor. Porque se fosse só o Espírito dentro, não precisaria o Senhor pedir para que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ou seja, antes na casa eles receberam o Espírito, o sopro, mas o Senhor pediu para que eles agora esperassem em Jerusalém para que eles fossem revestidos. Todo revestimento, o que que é? É fora. Né? Tu faz um revestimento, é fora. Então, ali eles tiveram esse revestimento de poder, para poder realizar a obra. E aqui a gente vê também Jesus recebendo esse poder do Espírito Santo. Né? Vamos seguir aqui um pouquinho mais para frente. Quero falar aqui a partir do versículo 14. Ele vai dizer assim, ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, ele viu Simão e André, e seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus disse-lhe, vinde após mim, e eu farei que vós torneis pescadores de homens. Versículo 18. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estava no barco consertando as redes. E imediatamente ele o chamou. E eles, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco com os servos assalariados, e o seguiram. Então, a gente vê aqui que como que o Senhor, ele pescou esses homens? Como que ele pescou? Ele teria que ter essa prática de pesca. Como que ele, não se tem na Bíblia relatos que ele era um pescador, principalmente de homens. Mas como que aqui, com uma palavra só, ele pescou esses homens? Ele conseguiu convencê-los de seguir eles. Como que ele conseguiu? Aqui não me aponta outra coisa senão o poder do Espírito Santo. A palavra da verdade, porque a Bíblia diz que é o próprio Espírito Santo que testifica das obras. Então aqui a gente começa a ver a ação do Espírito Santo, como é importante. A ação do Espírito. E observe que aqui João e seu irmão, eles não eram qualquer pescador, porque vê que o pai dele tinha servos assalariados. Ou seja, não era só eles dois e o pai. Era como se eles tivessem uma empresa de pesca. Tinham empregados. Aí o que faz você largar a empresa do pai, né, de pesca, para seguir um homem, para ser pescador de homens? Mas olha como é interessante como aqui já vai se formando o corpo de Cristo. Porque a gente vê aí que Pedro, ele estava pescando com as suas redes. Porém, os outros aqui, João, eles estavam consertando as redes. Então, um pesca, um passa a rede e o outro conserta. E assim a gente vê também a movimentação no corpo de Cristo. Nem todo mundo são pregadores. Nem todo mundo são pastores. Nem todo mundo tem aquela unção
de provisão. Tu pode ver, tem pessoas que é incrível, tem pessoas que parece que ela estala o dedo, o negócio salta aos olhos dela e ela faz um negócio com uma facilidade, ela gera renda com uma facilidade. Nem todo mundo parece que tem esse dom para negócios, mas tem irmão que tem. Nem todo irmão tem esse dom de quê? De aconselhamento. Ter paciência para ouvir, para aconselhar, para caminhar junto, direcionar. Então, vê que cada um tem o seu dom e cada um vai agindo na área que o Senhor vai te transformando e vai fazendo você caminhar, e o corpo de Cristo vai se manifestando. Um vai pescando, daqui um pouco o outro conserta. Tu pode ver, normalmente quem é evangelista, né, quem capta bastante irmãos, que traz para Cristo, normalmente esse irmão ele não é um bom discipulador. Ele consegue captar, mas ele não, parece que não tem nele o dom de que de aconselhamento, de correção, de saber falar, de corrigir, de dar direção. Porque esse irmão ele pesca, mas ele não conserta as redes. Tem outro irmão que vai consertar as redes. Essa é a maravilha do corpo do Senhor, para que todo mundo não fosse mão, nem todo mundo fosse um olho, nem todo mundo seja o pé. Então, veja que cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo, né? Que eu vejo que é perfeito, porque quem faz a própria distribuição, né, dos dons é o próprio Espírito, é o próprio Senhor. Amém? Quero avançar agora um pouquinho para frente ali, nós vamos estar falando um pouquinho sobre, continuar nesse assunto, mas sobre uma outra passagem que fala em João, capítulo 21. Então, aqui nesse texto, o Senhor chama os seus discípulos, né, e dá uma direção para ele. A gente vê o poder do Espírito Santo em convencer esses irmãos a largar aquilo que eles estavam fazendo para seguir o Senhor. Mas a gente vê aqui na frente que outros irmãos voltaram a fazer aquilo que já faziam. E a gente vai ver como que dá certo, se a gente voltar a fazer, se dá certo ou não. E como voltar a fazer, né? Então, João, capítulo 21, a partir do versículo 1, vou ler aí até o 19, para a gente ter bem o contexto. Vai dizer assim: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus. Aqui Jesus já tinha, então, né, já tinha sido crucificado, e São Jesus também já tinha ressuscitado, né? Então ele vai dizer aqui, 21, versículo 1. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas, vindo amanhã, Jesus ficou na praia. Então disse-lhes Jesus: filhos, tendes algum alimento? Eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede do outro lado do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde
e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Versículo 13. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu, e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo eles jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros, ou as minhas ovelhas, algumas versões vão dizer. Ele disse novamente, pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E ele disse-lhes pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito a terceira vez: Tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Então aqui o Senhor estava dando uma direção para Pedro no que fazer. Mas o que nos traz esse texto? Observe que o Senhor ele tinha chamado os discípulos para ser o quê? Pescador de homens. No entanto, quando Jesus foi crucificado, nesse meio tempo, eles voltaram a pescar. Só que tem um detalhe, eles foram agora, como eles já tinham sido resgatados pelo Senhor, eles foram pescar sem Jesus. E agora, os dois Luciano aí, né, que entende de pescaria, né, e me diga como que os caras, eles não pescavam, assim, e observando também essa pesca que nós fizemos no final de semana, é diferente quando tu pega lá uma vara, um molinete e vai pescar individual. Agora me diz como os caras experientes, passando rede, não pegar nenhum peixe, passar uma noite inteira pescando e não pegar nenhum peixe com rede. Os caras experientes. E aí chega Jesus no negócio. E diz assim, atira para o outro lado. E aí o cara atira e pega. E aí, então, o que me chama a atenção nesse texto? Que não é o que eu faço, mas sim com quem eu faço. Uma vez que eu fui resgatado por Cristo, eu posso fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, o mesmo trabalho. Mas só vai dar certo agora se Jesus estiver na jogada. Eu posso continuar pescando, mas só vai dar certo se Jesus continuar na jogada. E aqui ainda tem um outro detalhe. Como o Senhor que me resgatou, o que ele fez? Ele disse, ó, eu sou capaz de te prosperar naquilo que você fazia. Mas não é isso que eu quero para você. Eu quero que agora você apacente minhas ovelhas. Esse texto aqui a gente sempre compara que o Senhor falou 3 vezes para ele, para fazer como se fosse o pessoal que estuda, né, questão da mente, psicólogo, é como se fosse um reset na mente, porque antes Pedro tinha negado ele 3 vezes. E aqui o Senhor queria fazer novamente esse reset na mente dele, né, trazendo essa reconexão novamente com o Senhor. Mas aqui o que Jesus está dizendo assim, ó, cara, vamos, tu sabe que se eu tiver contigo, tudo vai dar certo. Mas eu não quero mais que você continue pescando. Quero que você apacente minhas ovelhas. Você já viu que se eu tiver no negócio, vai dar certo. Mesmo que você faça algo que você já saiba. Se eu não tiver, você sabe que não prospera. Porque eu te resgatei, eu te comprei com precioso sangue. E tem mais, ainda o Senhor vai além. Porque agora, como nós somos dele, o negócio só prospera quando está de acordo com a vontade dele. Porque o que acontece? Digamos que antes de eu receber o Senhor, eu fazia algumas coisas ilícitas, certo? Aí eu conheço o Senhor Jesus e eu continuo praticando essas coisas ilícitas. Aí você pode dizer assim, mas agora eu tenho Jesus, então quer dizer que eu posso continuar praticando essas coisas ilícitas. Poder você pode,
Agora você tem que perguntar, será que vai prosperar? Porque o que acontece? O Senhor Jesus, aqui pescar não era ilícito, mas Jesus mesmo assim não quis que Pedro continuasse. Quanto mais com coisas ilícitas. Lembra do Gadareno, lá em Gadara? Que tinha os endemoniados, e naquela região tinha criação de porcos. Só que criar porcos na região de Israel é proibido, é algo ilegal. O que aconteceu lá? Quando o Senhor chegou, eles tomaram prejuízo. Até eu anotei aqui na Bíblia, que fala aqui até um pouquinho antes, ali em Marcos 5, vai contar essa história do Gadareno. Tem os demônios que a gente costuma falar, né? O destruidor, o devorador, e tem um que se chama o migrador. Então o cara acordou de manhã riquíssimo, porque tinha uma manada de porcos, e foi dormir pobre. Por quê? Coisas ilícitas. Aonde o Senhor chega, não tem como você permanecer com as coisas iguais era antes no mundo. Então a gente passa por esse processo, a gente realmente quer que as nossas coisas, né, tudo aquilo que a gente vai fazer, tudo aquilo que a gente vai pôr a nossa mão, todos os projetos que nós temos, se a gente quiser fazer dar certo, irmãos, não tem outra forma se o Senhor não tiver no negócio. E mais, se isso que a gente for fazer não tiver de acordo com o propósito que Ele deseja para nós, não adianta, não prospera. E a gente vê, irmãos, tem inúmeros, né, inúmeros textos na Bíblia que mostram esses exemplos. Que o Senhor, quando Ele nos resgata, não tem como você prosperar querendo fazer algo como você agia no mundo. Isso é incompatível. Então, eu creio que sim, vale a pena. Às vezes é difícil, assim como João teve que largar ali, né, o seu pai, a sua empresa com os seus empregados para seguir o Senhor. Mas olha que tremendo foi, né, o propósito dos discípulos. Claro que foi trabalhoso, né, a maioria morreu assim de formas bem complicadas, sim. Mas olha você poder fazer parte de um propósito grandioso, onde fica na história, fica de relato na Bíblia, tudo aquilo que você viveu. Então é difícil, algumas situações, é difícil a gente abrir mão, sim. E outra coisa que a gente tem que ter noção, quando nós somos resgatados pelo Senhor, às vezes a gente acha só a beleza do Evangelho, a gente acha só as coisas bonitas, porque agora eu fui resgatado, eu já não pertenço mais às trevas, as trevas já não têm mais poder sobre mim. Amém? Só que o Evangelho ele não pode ser um romance, ele tem sim as suas dificuldades, porque o Evangelho ele fala também sobre abrir mão, ele fala sobre abrir mão de muita coisa. E aí, assim, eu fico pensando, será que todos nós estamos dispostos? Porque Jesus também abriu mão. Ele estava com o Pai, com toda a sua glória. Ele tinha a sua coroa. E ele abriu mão da sua coroa para... Ele trocou de coroa, na verdade, conosco, né? Ele nos deu uma coroa de ouro para aqueles que buscam, e a coroa de espinho, que era para nós, ele tomou para ele. Então, ele teve que abrir mão da presença do Pai. Observe que lá na cruz, o momento mais difícil para ele foi quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque todo o nosso pecado estava sobre ele. E foi onde ele se desconectou de Deus. Então, olha o quanto ele teve que abrir mão. Então, o evangelho, a gente tem que ter essa consciência. Tem alguns momentos, claro, que o Senhor também ele conhece o nosso coração, ele sabe o quanto ele exige de cada filho, né? E o Senhor ele vai, assim como a gente vai fazendo com os nossos filhos, a gente vai exigindo aos poucos deles. Conforme o nosso filho vai crescendo, a gente vai exigindo um pouquinho mais, exigindo para quê? Para crescimento. E o Senhor ele faz dessa forma conosco também. Ele vai pedindo que a gente abra mão de algumas pequenas coisas, até que a gente amadureça, e nós mesmos, por ter esse amadurecimento, né, ter o próprio Espírito Santo sobre nós, que vai nos convencer de que abrir mão
é muito mais importante do que a gente ficar agarrado àquilo. Então, tem vezes que a gente vai abrir mão de coisas que a gente jamais imaginaria que a gente abriria mão. Então, eu creio, sim, que vale a pena a gente, tudo que nós formos fazer, fazer com o Senhor e fazer aquilo que o Senhor já tem estabelecido desde a eternidade para as nossas vidas. É o melhor plano e o que mais vai dar certo. Não tem errado. Agora, todo o resto que for nossos planos, a nossa vontade, a gente corre um sério risco de falhar, de fracassar, não tendo nosso Senhor junto. Amém, meus irmãos? Era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. É isso que o Senhor tem falado nesses dias, né, no meu coração. E para que a gente continue fazendo isso, estar sempre com Ele. Cara, não tem companhia melhor e a gente começa a ver os frutos de ter o Senhor nas nossas vidas, a gente começa a ver nas nossas famílias, nas esposas, nos filhos. A gente vê a transformação, é muito claro. Os testemunhos estão aí, irmãos. A gente vê muito testemunho de transformação pela presença do Espírito do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.